Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer uma viagem fascinante ao interior da mente humana usando o mapa que Sigmund Freud nos deixou. Juntos vamos explorar um modelo detalhado que tenta desvendar o nosso mundo interior, que é tão complexo e por vezes tão misterioso. Olha, esta é uma daquelas sensações com que muita gente se consegue identificar, não é? A ideia de que existem forças desconhecidas dentro de nós que parecem assumir o controle. A grande questão que a psicanálise tenta responder é esta. Afinal, quem é que está realmente ao volante da nossa mente? É que, reparem, a psicanálise é muito mais do que um método terapêutico. É uma tentativa super ambiciosa de desenhar a arquitetura da nossa mente. Pensem nela como se fosse o projeto de um edifício muito complexo, cheio de divisões secretas e forças ocultas que nos movem. É esse projeto que vamos explorar. E para nos ajudar a navegar neste edifício, Freud não nos deu um, mas sim dois mapas. É como ter duas fotografias diferentes do mesmo carro. Uma mostra a vista de lado e a outra a vista de trás. Ambas mostram o mesmíssimo objeto, mas de perspectivas diferentes que se completam. E estas duas perspectivas, ou se quisermos, estes dois mapas, são o que Freud chamou de primeira e segunda tópicas. Foram desenvolvidas em momentos diferentes da sua obra e, em vez de se contradizerem, o que elas fazem é oferecer visões complementares da nossa estrutura mental. Então, vamos lá ver isto. De um lado, temos o mapa de 1900, que organiza a mente por níveis de consciência. Do outro, o mapa de 1923, que a divide pelas suas funções, o id, o ego e o superego. Eles não são modelos opostos. É como ter um mapa topográfico e um mapa político do mesmo território interior. Cada um revela uma coisa diferente e igualmente útil. Ok, mas o que é que alimenta toda esta máquina complexa? Se os mapas nos mostram a estrutura, de onde vem a energia? Bem, Freud acreditava que a nossa vida psíquica é movida por duas forças fundamentais e opostas, que ele foi buscar aos deuses gregos Eros e Thanatos. Eros é a pulsão de vida. É aquilo que nos leva a criar, a amar, a construir. É, no fundo, a energia que está por trás de cada novo projeto ou amizade. Do outro lado da moeda, temos Thanatos, a pulsão de morte. É uma força mais silenciosa, que nos puxa para a inércia, para a agressão ou para a repetição de ciclos destrutivos, como quando damos por nós a repetir, sem perceber bem porquê, uma história familiar de vício. E estas duas forças estão constantemente à procura de satisfação dentro de nós. E esta imagem da corda esticada é genial, porque o que é realmente interessante aqui é a ideia de um conflito que nunca para. A nossa vida emocional, no fundo, é o resultado desta luta. Um dia acordamos cheios de esperança e vontade de criar, é Eros a ganhar. Noutro, sem razão aparente, sentimos-nos apáticos e tristes, é a influência de Thanatos. E é precisamente aqui que o nosso segundo mapa se torna absolutamente crucial. Quem é que gera esta tensão constante? O ego. Pensem no ego como o nosso eu consciente, o negociador, que está constantemente a tentar encontrar um equilíbrio entre duas vozes opostas. Por um lado, o id, o nosso diabinho interior que quer tudo para agora, e do outro, o superego, o tal anjinho que nos lembra das regras e da moral. Uma tarefa nada fácil, como se pode imaginar. Então, para não se deixar levar por este conflito constante, o ego tem uma caixa de ferramentas muito especial, os chamados mecanismos de defesa. São estratégias, na sua maioria inconscientes, que nos protegem da ansiedade gerada por este conflito interno. Ora bem, estas são ferramentas que usamos sem nos darmos conta para manter o nosso equilíbrio psíquico. Vamos ver estes três exemplos clássicos. Primeiro, o recalcamento, que é basicamente esconder um trauma ou um desejo inaceitável para podermos continuar a funcionar no dia-a-dia. Depois, a projeção, um mecanismo muito astuto onde vemos nos outros um sentimento que não admitimos em nós. E por fim, a racionalização, que é a arte de criar uma desculpa lógica e aceitável para um comportamento que na verdade foi impulsionado por um desejo irracional. E atenção, este é o ponto-chave. Toda a gente usa estas defesas. Elas não são de todo um sinal de fraqueza. São, na verdade, um sinal de sobrevivência psíquica. O problema não é usá-las. O problema é quando se tornam a única forma de lidar com a realidade, ou quando já nem nos apercebemos de que as estamos a usar. É aí que uma ferramenta de proteção se pode transformar numa verdadeira prisão. Mas e quando as defesas falham? Ou quando o conflito é tão intenso que elas já não chegam? Bem, ele não desaparece. Pelo contrário, emerge, mas de formas disfarçadas, como sintomas simbólicos na nossa vida cotidiana. Uma das formas mais impressionantes disto acontecer é a somatização. A palavra vem do grego psico, alma, e soma, corpo. Basicamente, a dor da alma manifesta-se no corpo. A fibromialgia é um exemplo poderoso, onde o corpo sente uma dor real e generalizada, mas os exames médicos não encontram uma causa física. O conflito está a falar através do corpo. Este exemplo ilustra na perfeição como é que um sintoma pode nascer. Imaginem, passo 1,
O passado. Uma criança é castigada de forma muito dura por falhar em alguma coisa. Passo 2. O recalcamento. Aquele medo intenso de falhar é empurrado para o inconsciente. E, finalmente, passo 3. O sintoma. Anos mais tarde, esse medo ressurge, não como uma memória consciente, mas como um comportamento, a procrastinação. De uma forma distorcida, o sintoma é uma espécie de solução. Se não tentar, não posso falhar. É uma forma de evitar reviver aquela dor antiga. Ok, então, perante este cenário todo, será que estamos condenados a ser uma espécie de marionetas das nossas pulsões e dos nossos traumas escondidos? A psicanálise argumenta que não. A chave para tudo isto é a consciência. É que o grande objetivo de toda esta viagem ao nosso interior é precisamente este: é como pegar numa lanterna e começar a iluminar os cantos mais oscuros do nosso inconsciente. A ideia não é eliminar essa escuridão, mas sim compreendê-la. Quanto mais conteúdos inconscientes trouxermos à luz, menos poder eles têm sobre nós e mais domínio ganhamos sobre a nossa própria história. E isto leva-nos à questão final, que no fundo é uma escolha. Vamos continuar a deixar que estas forças ocultas guiem o nosso navio ou vamos ser nós a pegar no leme? Porque, ao compreender estes mapas da mente, ganhamos a possibilidade de nos tornarmos os verdadeiros autores e capitães da nossa própria viagem.